Você já ouviu falar no filósofo, cientista político, no intelectual russo Alexander Dugin? Dugin sempre foi referido como o suposto guru de Putin por alguns veículos de imprensa e alguns analistas do cenário russo. Mas será que isso de fato é verdade? Nos últimos anos, e especialmente a partir do início da guerra na Ucrânia, Dugin se tornou mais e mais conhecido aqui no Brasil. Hoje ele conta, inclusive, com toda uma legião de admiradores e fãs responsáveis também por propagandear o seu trabalho aqui no Brasil e por tentar desdobrar suas teorias para a realidade brasileira. Embora, a bem da verdade, nenhum desses discípulos de Dugin aqui no Brasil consiga dar aos seus escritos e às suas análises o ar de erudição e de complexidade em algum grau que existe na produção teórica de Dugin. Nesse vídeo, a gente vai analisar o que eu considero o grande ponto fraco da geopolítica do intelectual russo, a sua abordagem e a sua proposta de ação para o Estado russo em relação à China. Tema esse que, para mim, é também a chave para a gente perceber que Dugin não é nenhuma espécie de guru do presidente russo Vladimir Putin. Embora, para sermos verdadeiros, Dugin seja um intelectual público ligado, sim, em alguns aspectos, à política ou pelo menos à propaganda do Estado russo. Tudo isso logo depois da vinheta do canal. Antes de começar o vídeo do canal, aqueles avisos de sempre. Se você gosta do trabalho que eu faço aqui no canal e gostaria de ver, inclusive, esse trabalho ser realizado com mais frequências, mais vídeos semanais aqui no canal, se você puder e se você quiser, considere contribuir financeiramente com o meu trabalho. Ao longo do vídeo vai estar aparecendo um QR Code aqui na tela para as doações via Pix. É possível também fazer doações via Apoia-se, o link tá aparecendo na tela aí para vocês e tá também aqui na descrição. E agora é possível também que você se torne membro aqui do canal, que você faça uma assinatura aqui no próprio YouTube e passe a ter acesso a conteúdos exclusivos aqui no canal. Mas se você não pode, no momento, contribuir dessa forma, pode ficar tranquilo que o conteúdo aqui do canal vai continuar sendo gratuito e você pode me ajudar de outras formas. Curta esse vídeo, compartilha com mais gente, comenta aqui para ajudar no engajamento, se inscreve no canal, não se esquece de se inscrever aqui no canal e fica aqui comigo que agora a gente vai desvendar os meandros da geopolítica de Alexander Dugin. Dugin, como já foi adiantado, é um filósofo russo com intensa produção também no ramo da geopolítica. Seu livro mais conhecido, não por acaso, é o livro Fundamentos da Geopolítica, publicado lá na Rússia em 1997. Se vocês pesquisarem, ou caso vocês já conheçam Dugin, vão saber que tem bastante conteúdo sobre ele na internet e análises consideráveis sobre sua trajetória política e intelectual. Dugin, em sua juventude, foi não só próximo, como membro, liderança e também dirigente de movimentos fascistas na Rússia. Embora essa fase de juventude de Dugin seja hoje relativizada por seus seguidores e pelo próprio, ela é impossível de ser desconsiderada. Para ilustrar isso que eu estou falando aqui para vocês, basta a gente lembrar de um famoso artigo de Dugin, hoje convenientemente ignorado, chamado O Fascismo Sem Fronteiras e Vermelho, também de 1997, como livro citado. Mas aqui a gente não vai destrinchar toda a trajetória intelectual de Alexander Dugin, e muito menos vamos tentar provar o caráter fascista da sua teoria, seja na juventude, seja nos seus ecos atuais. Esse aspecto só não é consenso em quem está mais preocupado em cumprir o papel de defensor de Dugin que qualquer outra coisa. Aqui eu quero fazer com vocês uma discussão geopolítica. A gente vai abordar a geopolítica de Dugin, introduzi-la nesse vídeo e aprofundar no tema da China e as visões de Dugin sobre o gigante asiático no passado, desde o seu livro mais importante, O Fundamentos da Geopolítica, em 97, até os dias de hoje, porque sim,
houve uma mudança e a gente vai discutir também o caráter dessa mudança. Mais do que tentar provar que Dugin foi ou é fascista, mais do que tentar expor os aspectos, as heranças desse momento de sua vida na teoria hoje, a gente vai fazer uma discussão no terreno do próprio Alexander Dugin e discutir geopoliticamente qual é o erro de sua teoria, como ele encarou esse erro, porque ele percebeu os problemas da sua visão, e mostrar como isso, inclusive, evidencia a falsidade dessa ideia de um guru de Putin. E eu já adianto também que, se você gostar desse vídeo, fica de olho que em breve vai sair um texto meu abordando esse mesmo tema, só que de maneira ainda mais aprofundada, de maneira mais teórica, um exercício intelectual um pouco mais aprofundado. Esse vídeo aqui vai ser só uma palhinha para que vocês saibam do que é que eu vou estar falando. Vamos começar então com os Fundamentos da Geopolítica, obra publicada por Dugin em 1997 e, portanto, depois da queda da União Soviética, 6 anos depois de extinta a União Soviética. Trata-se de um contexto de uma Rússia destruída do ponto de vista interno e do ponto de vista internacional, uma Rússia que do dia para a noite deixou de ser a mais importante república da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, a segunda maior potência do globo, e passou a ser uma peça ainda no tabuleiro, mas de maneira subordinada e sem a força que teve outrora, tanto na época da União Soviética quanto anteriormente. A Rússia sempre foi uma potência geopolítica e sempre esteve no hall das grandes potências mundiais. Sempre foi, como a galera das RI gostam de chamar, um player do primeiro plano. Mas para não ficar usando o termo gringo, a gente vai dizer que a Rússia era um estado, um agente de primeiro plano da geopolítica mundial. Então Dugin vai escrever o seu Fundamentos da Geopolítica num cenário em que a Rússia já não era mais o grande colosso que sempre foi. Estava agora de maneira subordinada e, inclusive, nos primeiros anos pós-queda da União Soviética, se arrastava e se esforçava de toda maneira para ser incluída no clube das potências ocidentais e nunca foi aceita. Então, pessoal, vamos focar aqui no primeiro elemento para se considerar. Dugin escreve esse livro tentando propor uma geopolítica da Rússia que garanta o reerguimento do seu país, que há poucos anos era uma das maiores potências do mundo e naquele momento era um país fraturado, fragmentado, passando por uma série de reformas internas que diminuíam o poder do Estado, que favoreciam o controle do capital estrangeiro, das potências estrangeiras dentro do seu país. Então ele vai propor uma teoria geopolítica para o reerguimento da Rússia e a volta da Rússia ao rol das potências mundiais. E claro, como não poderia ser diferente, uma teoria desse tipo atrai a atenção e atrai a simpatia de diversos setores dentro da sociedade russa que estavam extremamente contrariados, infelizes e inclusive estavam perdendo com a nova situação do seu país. É um livro que, de maneira bem autoexplicativa, vai contar com a simpatia quase imediata de diversos setores dentro das Forças Armadas russas. E é o primeiro livro que a gente vai analisar aqui para construir uma linha do tempo e entender o desenvolvimento intelectual da visão de Dugin sobre a China, das origens de sua teoria até os dias de hoje. Antes disso, e para entender isso, a gente também precisa entender que a geopolítica de Dugin ela não é necessariamente uma grande nova proposta do ponto de vista teórico. Isso não é um demérito. Ela é antes uma reorganização de um dos principais, ou o principal teórico da geopolítica, o inglês Mackinder, e é também muito principalmente herdeira das teorias geopolíticas do general nazista Haushofer. O que Dugin vai fazer, primeiro em relação a Mackinder, é deslocar as intenções da teoria. Se Mackinder elabora sua teoria a partir da Inglaterra e preocupado com a manutenção do status quo da Inglaterra como a maior potência imperialista do seu momento,
Dugin não está advogando pelo controle imperialista ou do controle imperial da Inglaterra, por óbvio. Ele faz também algo que Haushofer fez. Se Mackinder elaborou toda a sua teoria buscando garantir com que o poder marítimo hegemônico do seu tempo, que era a Inglaterra, conseguisse controlar o mundo e principalmente controlar o grande poder terrestre da sua época, que era a Eurásia e a Rússia em específico, Haushofer segue os passos da teoria de Mackinder, mas elaborando a partir do poder terrestre, a partir da Alemanha, ali no centro da Europa, e propondo, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais disso, uma aliança entre a Alemanha e a Rússia, para que se construísse um poder terrestre mais ou menos harmônico em oposição ao poder naval inglês. Dugin segue o mesmo caminho, só que nesse caso a partir da Rússia. Mackinder escreve a partir e advogando o controle do poder naval sobre o mundo, a Inglaterra. Haushofer bebe da sua teoria e, de certa forma, é também um discípulo de Mackinder, mas escreve isso e desenvolve isso a partir da Alemanha, propondo a constituição de um poder terrestre capaz de fazer frente ao domínio inglês. Esse poder terrestre seria ali principalmente formado pela aliança entre Alemanha e Rússia. Tem um terceiro envolvido aqui também, que é o Japão, mas a gente só vai desenvolver isso mais para frente. E Dugin, no seu livro de 97 e até hoje, desdobra essas teorias a partir ou tendo como um umbigo, como o centro da sua reflexão intelectual, a Rússia. E sobre isso a gente já falou um pouco no meu vídeo para que serve a geopolítica. É normal, é comum, é esperado que os intelectuais, que os elaboradores de teorias e os propositores de teorias geopolíticas o façam pensando no estado, no país de onde nasceram. Coloquem o seu país no centro do mundo. Isso não é necessariamente um problema. Se torna um problema porque, na esmagadora maioria das vezes, isso é pensado tendo o país, o Estado, como uma entidade abstrata ou unificadora, agregadora de todos os aspectos da nação. Nós, marxistas, sabemos que o Estado é um Estado de classe. Então, falar do Brasil em abstrato, por exemplo, é ignorar as fragmentações e as lutas de classes dentro do nosso país e como a classe que domina o Estado brasileiro, que é um Estado burguês, acaba dando ares totalizantes à nação. Por isso que eu, inclusive, e outras várias pessoas, advogamos por um aprofundamento ou uma melhor delimitação do que a gente fala quando a gente fala em Brasil e em povo brasileiro, porque, na maioria das vezes, a nossa classe dominante, a burguesia brasileira, ela trabalha contra o país, ela trabalha contra o povo e ainda assim está no leme do Estado, controla as instituições de Estado. Então, para a gente fazer do Brasil, por exemplo, uma entidade geopolítica relevante e capaz de disputar nos halls das grandes potências, primeiro a gente tem que fazer alguma coisa internamente para lidar com a nossa classe dominante. Essa coisa é bem simples, se chama revolução, mas não é o tema do vídeo de hoje. Dugin, então, parte desse pressuposto, as teorias de Mackinder e de Haushofer, só que nesse caso, elaboradas a partir da Rússia, o grande poder terrestre da geopolítica mundial. Mas tá, já estamos enrolando demais, vamos ver finalmente o que é que Dugin fala sobre a China e por que que eu acho que a China é o grande ponto fraco, o grande calcanhar de Aquiles da teoria geopolítica de Dugin. Não só no seu livro 97, que a gente não vai parar lá, mas a gente vai vir até o tempo presente também analisar a evolução e as mudanças dessa visão na sua teoria. A edição brasileira, publicada aqui em 2024, no capítulo 4 traz algumas passagens bem interessantes sobre isso. Esse capítulo aqui no Brasil, na edição brasileira, tem o nome de Redistribuição do Mundo. Na edição em inglês, feita também a partir do russo, o capítulo traz um nome um pouco diferente, um pouco mais imperial. O título na edição em inglês é Redivisão do Mundo, mas essa é só uma anedota de editor aqui para vocês. Então, se a gente for lá na edição brasileira, na página 242 e 243,
tem uma primeira passagem que eu quero que vocês prestem atenção e vai estar aparecendo aí na tela para vocês. A passagem diz o seguinte: no mundo de hoje, duas realidades geopolíticas reivindicam ser o verdadeiro polo oriental da Eurásia: a China e o Japão. Mas entre esses países há um profundo antagonismo geopolítico que tem uma longa história e corresponde à tipologia das duas civilizações. Portanto, a Rússia deve fazer uma escolha. O problema não pode ser colocado dessa forma: China e Japão ao mesmo tempo. É preciso fazer uma escolha aqui. Então, lá em 97, Dugin vai propor uma série de alianças da Rússia com diversos países e civilizações de diversas partes do planeta para garantir o reerguimento da Rússia como potência. Quando ele vai falar da Ásia, ou o que ele vai chamar de polo oriental da Eurásia, ele vai dizer, olha, tem duas realidades geopolíticas que reivindicam esse papel de polo oriental da Eurásia. A Eurásia é aquela grande massa de terra cuja Rússia é o principal estado, o principal país e o centro da Eurásia, de acordo com as teorias lá de Mackinder. Essas duas realidades geopolíticas orientais são a China e o Japão. E Dugin vai dizer em 97 que a Rússia, para se reerguer, precisa fazer uma série de alianças com diversos estados no mundo. No caso asiático, há de se escolher. Em 97, ele vai dizer que a China e o Japão são as duas grandes potências da região e a Rússia precisa escolher entre uma delas, entre a China e o Japão. Vamos abrir um parênteses e pensar também na Rússia hoje. Enquanto eu falo tudo isso, pensem na Rússia hoje, na Rússia de Putin, na aproximação entre Rússia e China a partir de Putin. Mas vamos voltar. Dugin vai dizer que é preciso escolher entre China e Japão. E quem será que ele escolhe? O subtópico do capítulo, de onde eu tirei essa primeira citação, já responde isso. O subtópico é o eixo Moscou-Tóquio. Tóquio, capital do Japão. Então, para Dugin, a grande aliança, o grande eixo que precisa ser construído para com o extremo oriente, para com a parte oriental da Eurásia, é o Japão. E por que o Japão e não a China? Vamos lá. Preste atenção nesse trecho aqui na página 245 e 246. Vamos lá. Muito provavelmente, a nova China liberal, que tem ao seu lado dois concorrentes sérios, o economicamente poderoso Japão e a estrategicamente poderosa Rússia, retornará, como tantas vezes na história, a um papel puramente atlantista no Extremo Oriente, combinando ditadura política e o potencial de desenvolvimento capitalista para isso. Além disso, de um ponto de vista puramente pragmático, uma aliança estratégica entre a Rússia e a China para criar um único bloco afastará imediatamente o Japão dos russos e, consequentemente, tornará hostil essa região-chave do Pacífico, de cuja participação no projeto Eurasiático Comum depende o sucesso geopolítico final do confronto terra-mar. No novo Império Russo, no caso, o eixo oriental deve ser o eixo Moscou-Tóquio. Esse é um imperativo categórico do componente leste asiático do eurasianismo. É em torno desse eixo que os princípios fundamentais da política asiática eurasianista devem ser formados. Então, observa aqui, a teoria de Dugin se insere dentro de um arco maior chamado eurasianismo. Esses intelectuais, na maior parte das vezes, russos, voltados para a construção e consolidação de uma identidade eurasiática que ultrapasse a própria identidade russa, incorporando e absorvendo elementos culturais, mas absorvendo também de um ponto de vista subordinado os povos daquela região. A gente já conhece essa história, vamos lembrar do czarismo e a forma com que o czarismo lidava com os povos a ele subordinados. Mas aí ele vai dizer, para começo de conversa, que dentro dessa nova variante, essa nova forma
do eurasianismo que ele propõe, visando lá em 97 o reerguimento da Rússia e a fundação desse novo império, que pode ser um império em termos político-administrativos, ou pode ser um império do ponto de vista intelectual, do ponto de vista teórico, do ponto de vista um pouco mais abstrato, mas que na forma como lida com os povos não vai ser tão abstrato assim. Então esse novo império precisaria escolher um país na Ásia para fazer a sua aliança principal, e esse país precisaria ser o Japão e não a China, porque Dugin vai avaliar naquele momento, e aí tem um elemento conjuntural aqui que a gente precisa contextualizar, que é a China pós grandes reformas liberais, em que, para muitas pessoas, para muitos intelectuais ocidentais e também não ocidentais, estava restaurando o capitalismo. E é isso que Dugin vai dizer aqui nesse trecho que a gente viu. Vai chamar a China de China liberal e China cada vez mais pró-atlantismo, pró-ocidente, pró-Estados Unidos e Europa, pró-ocidente liberal. Claro, olhando em retrospecto de hoje, a gente percebe que Dugin caiu no grande erro também do Ocidente, que é avaliar que a China estava simplesmente restaurando o capitalismo e passaria a ser um país completamente integrado de maneira subordinada ao capitalismo mundial e que, portanto, para o Ocidente ela não era uma inimiga. O Ocidente escolhe como grande inimiga ali no final da década de 90 a Rússia e não a China. Não percebe que a China estava num processo de ascensão que vai dar no que deu hoje, mas é muito mais complexo do que isso. Dugin faz a mesma coisa, só que aí ele avalia que a China, restaurando o capitalismo e se tornando uma economia de mercado liberal, vai ser uma ponta de lança do atlantismo do Ocidente lá no Oriente, que, portanto, é uma ameaça à Rússia. Dugin vai ver a China com ameaça à Rússia. Esse é o elemento conjuntural, mas tem um elemento ainda anterior, que é o chauvinismo russo e a visão que muitos setores dentro da Rússia sempre tiveram com a China. As boas relações entre China e Rússia hoje são uma exceção dentro da história das relações Rússia e China. Rússia e China sempre foram adversários geopolíticos desde pelo menos a fundação de suas nações e desde pelo menos o estabelecimento de relações cada vez mais fortes entre os dois países. Mas a gente vai chegar lá daqui a pouco. Agora foca nisso que eu falei. Rússia e China acumulam um histórico de relações de rivalidade. E Dugin vai, nesse seu livro, alimentar essa rivalidade dentro do projeto geopolítico que ele propõe para a Rússia. Mas quando a gente olha para a política inaugurada, fortalecida e aprofundada por Vladimir Putin para a China, a gente percebe que Putin vai no caminho contrário. As relações Rússia e China hoje estão no seu melhor momento de toda a história. A parceria estratégica que se configurou entre Rússia e China hoje é completamente oposta da relação e da rivalidade proposta e alimentada por Dugin entre Rússia e China. Então, como é que, por exemplo, Dugin pode ser um guru do presidente Vladimir Putin, se nesse tema que não é nem um pouco marginal, que não é nem um pouco um detalhe, eles vão em caminhos completamente opostos. Vamos ver agora para que serviria essa aliança entre Rússia e Japão na visão de Dugin. No mesmo livro, Fundamentos da Geopolítica, na página 247 em diante, está aparecendo na tela aí para vocês esse trecho que a gente vai ver agora. Além disso, a Rússia e o Japão, juntos, poderiam reestruturar a parte do extremo oriente da Eurásia continental. No caso de uma piora nas relações com a China, que inevitavelmente ocorrerá no início da implementação do eixo Moscou-Tóquio, o fator budista será usado como bandeira para a luta de libertação nacional dos povos do Tibete e da Mongólia Interior pela expansão de seus próprios espaços continentais eurasiáticos em detrimento da China pró-atlântica. De modo geral, a China tem todas as chances de se tornar um bode expiatório geopolítico na implementação do projeto pan-asiático.
Isso pode ser feito provocando o separatismo intrachinês, tibetanos, mongóis, a população muçulmana de Xinjiang, e jogando com as contradições regionais. Em caso de oposição ativa aos projetos eurasiáticos, a China terá que ser tratada como um adversário geopolítico com todas as consequências resultantes. O que Dugin propõe para as relações Rússia e China nada mais é que a Rússia alimente as contradições regionais e os separatismos dentro da China para desmembrar a China. E ao longo do livro ele vai mencionar o Tibete, a Mongólia, Xinjiang, vamos lembrar o caso dos uigures, que o Ocidente fala sobre genocídio uigur e que a China oprime a população muçulmana dentro do seu território, e Dugin vai dizer não só a mesma coisa, como ele vai dizer vamos alimentar esse separatismo desses povos dentro da China para desmembrar o Estado e o território chinês, porque, ele vai dizer, a China tem que ser o grande bode expiatório geopolítico dentro dessa relação Rússia-Japão. Para fortalecer a relação Rússia-Japão, ele propõe uma redistribuição, uma reorganização do espaço oriental. Que reorganização é essa? O desmembramento da China. Agora a gente vai, pessoal, para o final dessa primeira parte de análise dos fundamentos da geopolítica. A gente vai para um capítulo cuja subdivisão é autoexplicativa. Na página 374 do livro está o subtópico chamado A Queda da China, que começa com a seguinte afirmação: a China é o vizinho geopolítico mais perigoso da Rússia ao sul. É assim como Dugin define a China no início do subtópico chamado A Queda da China. Logo depois, na 375, tem esse trecho que está aparecendo aí na tela para vocês. Vamos ver, ó. Sem negar a possibilidade de a China, sob certas circunstâncias, retomar o caminho da Aliança Eurasiática, não devemos contar com isso. De forma puramente pragmática, é muito mais favorável para a China ter contatos com o Ocidente do que com a Rússia, que não poderá contribuir para o desenvolvimento tecnológico desse país. E essa amizade apenas restringirá a liberdade das manipulações geopolíticas da China no Extremo Oriente, na Mongólia e no sul da Sibéria. Além disso, o crescimento demográfico da China coloca o problema de territórios livres para esse país, e as terras do Cazaquistão e da Sibéria, quase desabitadas, parecem altamente atraentes nessa perspectiva. Então, Dugin vai trazer nesse trecho aqui um elemento importante que a gente não pode deixar passar, que é ele e muitos outros dentro da Rússia até hoje veem a China como um problema e uma ameaça também pela importância do tamanho da população chinesa, que é gigantesca. É um país cuja densidade demográfica é grande, perto de uma Rússia que tem áreas altamente desabitadas. A Rússia é um país gigantesco, cuja densidade demográfica está concentrada em diversas regiões. E por isso a grande população da China seria um problema, uma ameaça para a Rússia. Logo depois, ainda na 375 e passando para a página seguinte, tem esse trecho aqui, ó. Todas essas considerações, independentemente das especificidades políticas, fazem da China um adversário geopolítico em potencial da Rússia no sul e no leste. Isso deve ser reconhecido como um axioma geopolítico. Portanto, a tarefa geopolítica da Rússia com relação ao setor mais oriental de seu cinturão sul interior é maximizar sua zona de influência ao sul, criando uma zona de fronteira tão ampla quanto possível. No longo prazo, a Eurásia deve estender sua influência até a Indochina, mas é quase impossível conseguir isso por meio de uma aliança mutuamente benéfica. E é essa a diferença fundamental entre a China e a Ásia Islâmica, com exceção da Turquia e a Índia. Se a aliança eurasiática com outros setores ao sul da Eurásia deve se basear na consideração de interesses mútuos, ou seja, ser o resultado de uma aliança consciente e voluntária, baseada na consciência da missão geopolítica comum, no caso da China, estamos falando de pressão geopolítica posicional forçada, provocação
de desintegração territorial, fragmentação, redivisão política e administrativa do Estado. A mesma abordagem se aplica à Turquia. A China e a Turquia são adversários geopolíticos em potencial. O Iraque, o Irã, o Afeganistão, o Paquistão, a Índia, a Coreia, o Vietnã e o Japão são aliados geopolíticos em potencial. Isso implica o uso de duas estratégias geopolíticas diferentes. No caso dos adversários, deve-se procurar causar prejuízos. No caso dos aliados, deve-se identificar objetivos geopolíticos comuns. Então, nesse trecho, vocês veem que ele vai além. Ele vai primeiro dizer que é preciso criar uma zona tampão entre Rússia e China. Então, a Eurásia, liderada pela Rússia, deveria maximizar sua influência ao sul de suas fronteiras, criando uma espécie de zona tampão entre China e Rússia, e em algum momento tem que ampliar sua influência até a Indochina. O que é a Indochina, pessoal? Aquela região ali ao sul da China, onde está o Laos, o Camboja, o Vietnã, e é tido ali por parte da China como sua zona de influência. E o que Dugin está dizendo aí, em algum momento a gente vai ter que ampliar nossa influência, a influência russa, até lá, e isso não pode ser feito de maneira amigável. Por isso, a China tem que ser tratada como adversário geopolítico, como inimigo geopolítico, e fala em pressão posicional forçada, desintegração e fragmentação do Estado. Ele está falando da fragmentação da China. Inclusive, é bem curioso, né? Porque esse objetivo também é o objetivo das potências ocidentais na China há muito tempo. A China, inclusive, já foi fragmentada pelas potências ocidentais em aliança com a Rússia, e Dugin hoje concorda com os seus inimigos ocidentais quando o tema é a China. E daqui a pouco ele vai lembrar desse período em que a China foi fragmentada, ali o período conhecido pelos chineses como século das humilhações. Dugin vai rememorar isso como uma coisa boa para ele. E quando o tema é a fragmentação do território chinês, o grande trunfo, a grande proposta de Dugin é o incentivo ao separatismo em duas regiões muito caras aos chineses, e duas regiões, inclusive, que o Ocidente costuma descrever como oprimidas, escravizadas, colonizadas, que a China praticaria até um genocídio da população uigur, por exemplo, no caso de Xinjiang. Vamos ver o que é que Dugin propõe quando o tema é a fragmentação da China. Fragmentação essa, vamos lembrar, provocada para criar um cinturão de segurança. Uma faixa de território entre Rússia e China que não fosse controlada pela China e que, por isso, garantisse uma segurança maior para a Rússia, na visão de Dugin. E na visão de muitos outros dentro da Rússia também. Vamos lembrar, Dugin, nesse caso, é mais um representante, ou talvez a face mais conhecida mundialmente, dessas posições. Então, bora lá, na página 376. O noroeste da China fica em Xinjiang, um território antigo com uma longa história de autonomia política. Vários estados sucessivos foram criados historicamente nessa região. Além disso, a terra é atualmente habitada pelos uigures, um grupo étnico turco que pratica o islamismo. Os chineses mantêm o controle nessas áreas por meio da força direta, da colonização direta, da opressão da população local e da supressão de todas as tentativas de afirmar a autonomia religiosa e étnica. É curioso que nesse tema Dugin concorda bastante com o Ocidente liberal, com as forças do atlantismo que ele jura combater. A ideia de anexar Xinjiang à Rússia já existia entre os imperadores russos dentro da estrutura do projeto de exploração da Sibéria. Essa linha deve ser revisada. Mais uma vez aqui tem essa mudançazinha na tradução, que na edição em inglês a palavra usada é revisitada. Ele vai dizer aqui, nessa altura, e por isso que eu acho que é importante destacar isso para vocês, que ele vai dizer: a ideia de anexar Xinjiang, território chinês, à Rússia, já existia na época do czarismo. Hoje, isso precisa ser revisado. É o que é dito aqui na edição em português. Na edição em inglês, a palavra usada é revisitado. Tem que voltar a essa ideia de anexação. Então, o que ele está propondo é que a Rússia hoje volte à ideia que já existia
na Rússia do passado de anexar essa parte do território chinês. E logo depois ele segue para falar do Tibete. Olha só. O Tibete é um país separado com uma população especial, religião específica, tradições políticas e étnicas antigas. O poder de Pequim aqui é tão artificial e baseado na violência direta quanto em Xinjiang. A Rússia tem interesse geopolítico direto em apoiar ativamente o separatismo nessas esferas e lançar uma luta de libertação nacional anti-chinesa em toda a área. Observa aqui, preste atenção na frase que ele fala. A Rússia tem interesse geopolítico direto em apoiar ativamente o separatismo nessas esferas e lançar uma luta de libertação nacional anti-chinesa. Então, olha só, revisando aqui o que a gente viu. Para ele, o grande objetivo na forma de lidar com esse maior adversário geopolítico que é a China é incentivar o separatismo dentro do território chinês para fragmentar o território chinês e criar entidades políticas e administrativas nesses territórios fragmentados, criar estados que funcionassem como estados tampão entre a Rússia e a China. O primeiro que ele vai mencionar é Xinjiang, no noroeste, depois ele vai mencionar o Tibete, e vamos ver qual é o próximo que ele vai mencionar aqui. A última zona do Cinturão Sul é a Manchúria, um território localizado no nordeste da China. E aqui nos deparamos com um elo geopolítico fraco para a China. Esse território também já teve antigos estados com a tradição de independência política. Já no século XX, o Japão recriou novamente o estado da Manchúria com sua capital em Harbin, que foi um trampolim continental para a invasão japonesa da China. Para a Rússia, a existência de um estado político especial na Manchúria que não esteja sob controle da China é altamente desejável. Como o próprio Japão está entre os possíveis aliados geopolíticos da Eurásia, seria possível unir forças nessa questão. Então, olha só, vamos refletir sobre o absurdo dessa proposição. O que ele está dizendo, ó, a Manchúria, que é uma região que fica ali no nordeste da China e faz fronteira também com a Rússia, é outra região que os russos poderiam incentivar o separatismo. E olha só, isso já aconteceu. A Manchúria já foi um estado separado da China, já foi um estado independente. Como é que aconteceu essa independência, pessoal? Ele vai mencionar o caso do século XX, em que o Japão inaugurou o estado da Manchúria ali. Como é que o Japão inaugurou o estado da Manchúria na China no século XX? Pessoal, o Japão invadiu a China no século XX, ocupou a Manchúria e criou um estado fantoche. Vamos lembrar que antes da Segunda Guerra Mundial estourar na Europa, com a Alemanha invadindo os países europeus, antes disso acontecer, o Japão, que era parte do eixo, o eixo Alemanha, Itália e Japão, o Japão invade a China, ocupa parte da China, ocupa a Manchúria, inaugura ali um estado fantoche, o estado de Manchukuo, que é a entidade político-administrativa criada pelos japoneses depois que invade essa parte do território chinês e pinta a miséria, pinta a desgraça dentro da China. Os horrores da ocupação japonesa na China são amplamente conhecidos e não deixam a desejar em nada ao que a Alemanha nazista fez na Europa e especialmente nos territórios da União Soviética. Então, o que Dugin vai dizer aqui é, olha, a Manchúria já foi um estado independente e, por coincidência, quem instaurou, quem ajudou a independência dessa região foi o Japão. Olha só o Japão, que eu proponho que seja o grande aliado da Rússia na Ásia. Por essa grande coincidência, a gente pode fazer uma aliança entre Rússia e Japão para desmembrar o território chinês e recriar o estado da Manchúria. Para resumir, então, a proposta de Dugin para com a China é desmembrar o território e criar um cinturão de segurança, um cordão sanitário, que não é nenhuma novidade geopolítica também. Vamos lembrar do fim da Primeira Guerra Mundial. O que é que os estados vencedores fazem depois do fim da Primeira Guerra Mundial? E também por proposição de Mackinder, aquele geopolítico inglês. Mackinder vai avaliar que o grande perigo para o Ocidente ou para o poder naval é uma aliança entre Alemanha e Rússia.
Como esses países, no caso, a Alemanha foi derrotada na Primeira Guerra Mundial e a Rússia estava ali desagregada e passando por um momento de fragilidade depois da Revolução Russa, passando também pela Guerra Civil, o que ele vai dizer é, ó, vamos desmembrar o território entre a Alemanha e a Rússia, vamos criar um monte de países, um monte de estados ali, artificiais ou estados referentes a povos e nações que existiam naquelas regiões, ou estados totalmente artificiais, para ser um cordão sanitário, um território entre a Alemanha e a Rússia, para evitar uma futura aliança entre esses dois países. Dugin está propondo uma coisa semelhante no território entre Rússia e China, o desmembramento da China para criar vários estados artificiais ali entre essa região para ser o cordão sanitário, para garantir a segurança da Rússia. Então, bora lá. Essa é a visão de Dugin sobre a China no seu Fundamentos da Geopolítica, a grande obra-prima dele em 97. Essa visão, pessoal, ela vai mudar. A gente vai se concentrar daqui a pouco em outro livro dele, Teoria do Mundo Multipolar, publicado em 2012 e, portanto, 15 anos depois do Fundamentos da Geopolítica. Mas antes da gente focar nesse livro, a gente precisa fazer um exercício que sobrepõe e ultrapassa Dugin para entender de onde é que ele tira essa proposta de aliança entre Rússia e Japão para desmembrar a China, porque o Japão, inclusive, por muito tempo, também foi um adversário da Rússia no Extremo Oriente. Ainda no czarismo, o Japão talvez fosse o grande adversário da Rússia no Extremo Oriente. Vamos lembrar da Guerra Russo-Japonesa em 1904 e 1905, guerra que a Rússia perde, que inclusive está entre as causas ali da Revolução de 1905 na Rússia, e guerra essa travada por causa da influência japonesa na Manchúria, que a Rússia também via como a área de sua influência. Então, resumindo, o Japão sempre foi um adversário geopolítico da Rússia no Extremo Oriente e muitas vezes esses países disputavam partes do território chinês. Então, de onde é que Dugin tira essa aliança entre Rússia e Japão que ele vai propor a ponto de tratar isso como uma grande aliança, grande eixo geopolítico da Rússia no Extremo Oriente? Pessoal, Dugin vai tirar isso de outro geopolítico anterior que eu já mencionei aqui para vocês. O general alemão, membro do Partido Nazista, Haushofer. Qual é o grande eixo da teoria geopolítica de Haushofer para a Alemanha? Eu já adiantei aqui para vocês que Haushofer bebe na teoria de Mackinder, mas vai pensar essa teoria do ponto de vista do poder terrestre. O que é o poder terrestre? Vamos relembrar Mackinder. Mackinder escrevendo a partir da Inglaterra e reivindicando a dominação mundial do imperialismo inglês. Não tem nenhuma neutralidade aqui, nem Mackinder, nem Haushofer, nem Dugin. Cada um desses autores escreve a partir do seu país e reivindicando um papel de potência para o seu país. Mackinder vai dizer que a grande ameaça para a dominação mundial da Inglaterra é uma união do Heartland, do coração da Terra. O coração da Terra seria justamente a Eurásia, aquele território entre o leste da Europa e a Rússia. E quais são as principais potências dessa região? A Rússia, inevitavelmente, a grande potência da Eurásia, mas tem um outro país, uma outra potência terrestre no coração da Europa que também era uma ameaça a essa dominação mundial inglesa, a Alemanha. O grande medo de Mackinder era uma aliança entre a Alemanha e Rússia pelo controle do Heartland, que nessa aliança surgisse um grande poder terrestre capaz de ameaçar a Inglaterra. Essa aliança poderia ser uma aliança entre os estados ou poderia ser, por exemplo, a dominação da Rússia sobre a Alemanha, daria no mesmo, ou a dominação da Alemanha sobre a Rússia. Fosse quem fosse no controle, o estado que controlasse aquela região poderia ameaçar o domínio inglês. Isso é Mackinder. O que é que Haushofer faz? Ele vai pensar, é mesmo? Então quer dizer que a Alemanha está aqui no meio da Europa e tem condições de se aliar com a Rússia ou se dominar a Rússia. Criaria um poder terrestre capaz de se tornar também um poder naval e ameaçar a Inglaterra? Interessante. Então, o que é que Haushofer vai propor? Ele vai propor uma aliança entre a Alemanha
e, naquele caso, não mais a Rússia, a União Soviética. Só que essa aliança não é só entre Alemanha e Rússia. Haushofer vai propor a criação de um bloco continental que abarque toda a Eurásia até o Pacífico. E qual é o terceiro país dentro dessa aliança, pessoal? É o Japão. Dugin vai propor a aliança da Rússia com o Japão em detrimento da China, porque ele pega isso de Haushofer, do bloco continental proposto pelo general alemão. Haushofer, inclusive, é bem mencionado nos debates sobre geopolítica aqui no Brasil, mas ele é pouco lido e pouco estudado. O texto que propõe essa aliança é um texto chamado O Bloco Continental, publicado em 1940. Eu consegui ler esse texto por meio dessa edição aqui, uma edição francesa que um amigo trouxe para mim lá da França, mas esse texto não está disponível em português. Eu o traduzi, mas estou pensando inclusive de que forma é possível disponibilizar isso, porque eu não vou estar publicando sem mais nem menos o texto de uma figura dessas. Estou pensando inclusive em escrever um livretozinho sobre Haushofer, desenvolvendo, falando sobre sua teoria, sobre o seu papel na criação da geopolítica alemã e, no final, como anexo, colocar alguns textos importantes dele, fazer uma leitura crítica, uma avaliação crítica, é óbvio, de sua teoria e, no final, colocar como anexo alguns textos. Seria talvez uma forma interessante de disponibilizar ao público brasileiro uma reflexão sobre as teorias desse pensador. Mas o resumo da ópera é: Haushofer, que por muito tempo foi lido como o guru de Hitler, propunha uma aliança entre Alemanha, Rússia e Japão, a criação de um bloco continental eurasiático contra a Inglaterra, contra o poder ocidental, que nesse momento, inclusive, também já é representado pelos Estados Unidos. O resto é história, né, pessoal? Hitler não segue a teoria de Haushofer. Hitler volta suas forças contra a União Soviética e o resto é história. A maior guerra da humanidade foi vencida porque a União Soviética consegue vencer a besta nazista. Então Dugin vai tirar de Haushofer a sua teoria do bloco continental que propõe a aliança entre Alemanha, Rússia e Japão e vai propor a mesma coisa no seu livro. Só que agora ele propõe não do ponto de vista da Alemanha, como Haushofer propôs. Agora ele propõe do ponto de vista da Rússia. E isso aqui é muito importante da gente observar. Dugin, depois, no seu livro de 2002, ele vai mudar essa visão dele da China. Mas eu suspeito que até hoje Dugin não tenha abandonado por completo as teorias de Haushofer. E não tem como reivindicar Haushofer sem reivindicar o que ele fazia antes, essa aliança com o Japão. Mas vamos lá, 2012, 15 anos depois, o que é que Dugin falava sobre a China? Vocês lembram que em 97, no Fundamentos da Geopolítica, Dugin vai propor a criação de um eixo Moscou-Tóquio, esse eixo Japão e Rússia? Agora, no seu Teoria do Mundo Multipolar, publicado em 2012, ele vai propor outro eixo, o eixo Moscou-Pequim. Agora, a aliança não tem que ser mais com o Japão, tem que ser com a China. 15 anos antes, no seu Fundamentos da Geopolítica, ele vai dizer que Japão e China se reivindicam polos do Pacífico, mas o Pacífico é muito pequeno para duas grandes potências e a Rússia precisava fazer uma escolher entre a China e o Japão, e ele é categórico, a escolha é o Japão. Agora, no seu Teoria do Mundo Multipolar, ele vai dizer que o Japão e a China são dois polos do Pacífico e já não é mais preciso escolher entre um dos dois. Mas claro, ele não abandona por completo Haushofer e a teoria do bloco continental, nem muito menos a aliança com o Japão. Na página 141 está essa citação que vocês estão vendo aí, ó. O cenário ideal em todos os casos seria o Japão se liberar do controle estadunidense e ingressar em uma órbita geopolítica independente. Nesse caso, seria difícil imaginar um candidato melhor para a construção de um novo modelo de equilíbrio estratégico no Pacífico. Atualmente, dado o status quo, o lugar de polo da zona do Pacífico pode ser reservado para duas potências, China e Japão. Ambos têm legitimidade razoável para liderar, sozinhos ou não,
em um nível superior em comparação com todos os outros países do Extremo Oriente. Então, olha só, agora não é mais preciso escolher. Japão e China podem ser duas potências no espaço do Pacífico e a Rússia tem que se aliar com os dois. Mas é claro, ele ainda lamenta que em 2012, quando publicado esse livro, como hoje, o Japão é um país aliado dos Estados Unidos na região. O Japão é um país ocupado pelos Estados Unidos na região desde o fim da Segunda Guerra Mundial, assim como ele era lá em 97, quando Dugin publicou Fundamentos da Geopolítica. Esse aspecto não mudou, não. Mas olha só essa parte na página 410. A soberania da Rússia depende diretamente da possibilidade de a Europa continental alcançar autonomia em relação aos Estados Unidos e da China preservar e fortalecer sua influência na região do Pacífico. Gente, agorinha, 15 anos atrás, a proposta não era a destruição da China, a fragmentação do território chinês e o controle japonês da região do Pacífico? Como é que agora a soberania da Rússia depende que a China amplie e fortaleça o seu controle sobre o Pacífico? O que é que mudou? Pessoal, só uma coisa mudou. Mudou a força da China. A China de 2012, quando Dugin publica o seu Teoria do Mundo Multipolar, já não era mais aquela China considerada irrelevante na geopolítica mundial como era na década de 90. Lá em 97, Dugin está dizendo, ó, a gente tem que destruir a China, fragmentar a China, criar vários estados entre a Rússia e a China para nos proteger. Ele só está dizendo isso porque naquela época a China era lida por ele como tudo menos uma ameaça de fato. Em 2012, a China já não é mais aquela China da década de 90. Em 2012, inclusive, já estava em curso o estabelecimento, o fortalecimento e o estreitamento de laços entre Rússia e China por parte de Putin e Xi Jinping. Xi Jinping, inclusive, que chega no poder na China em 2012. Então, esse estreitamento de laços é até anterior a ele, só que muito mais aprofundado no período de governo de Xi na China. Então, a grande questão é: muda a dimensão do poder chinês, muda a dimensão geopolítica chinesa. E, além disso, muda também o grau de importância dado pela Rússia à China. E Dugin, observando tudo isso, chega à constatação óbvia que não dá mais para continuar defendendo a destruição e a fragmentação da China. Pega mal, né? Se Putin está reforçando os laços com a China e se a China é cada vez mais um gigante, um colosso asiático, como é que o bicho vai continuar defendendo aquelas merda que ele defendia? Então ele faz essa revisão teórica dele, mas ele faz essa revisão sem uma autocrítica, sem uma revisão teórica da sua teoria até ali, sem um reconhecimento dos erros ou dizer por que estava errado e dizer o que mudou. É um caso clássico de oportunismo. Mudam-se as condições, muda-se a teoria. O que por si só não é um problema. Quando a gente fala de mudanças na realidade, ainda mais quando o tema é geopolítica, mudanças como essas, mudanças dessa dimensão, o crescimento e a ascensão da China, é claro que provocariam mudanças do ponto de vista teórico. Mas, considerando que o que se dizia antes era que a China tem que ser destruída, fragmentada, e que isso era um imperativo geopolítico para a Rússia, não dá para você mudar sem mais nem menos, sem fazer uma revisão teórica da sua posição. Só que Dugin ainda se ressente da questão do Japão. Ele não consegue abrir mão em absoluto dessa aliança estratégica entre Rússia e Japão. Vamos ver aqui o que ele fala na página 440. O Japão seria um parceiro ideal da Rússia no Extremo Oriente, porque, demograficamente, ao contrário da China, ele não é um problema. Possui recursos vitais, o que permitiria à Rússia, contando com o Japão, equipar a Sibéria tecnológica e socialmente no ritmo acelerado, e tem um enorme poder econômico, especialmente no campo da alta tecnologia, que é estrategicamente importante para a economia russa. Mas, para que tal parceria seja possível, o Japão deve dar o passo decisivo de se libertar
da influência estadunidense. Então, pessoal, em resumo, Dugin diz: a Rússia não precisa mais escolher entre a China e o Japão. Mas no fundo, no coração dele, ele se ressente do fato de que o Japão não escolhe a Rússia e escolhe continuar subordinado aos Estados Unidos. E aqui nesse vídeo eu prometi a vocês que a gente ia fazer uma visão completa, né, das posições de Dugin sobre a China até hoje. Então a gente vai fazer mais 3 avaliações bem mais rápidas do que a primeira, que foi a principal, para que a gente consiga completar a nossa visão sobre esse tema. O primeiro deles é uma aula que Dugin dá em 2018 na Universidade de Fudan. Não faço ideia se é assim que pronuncia, mas é a universidade que fica em Xangai, na China. Dugin tem um círculo, uma passagem interessante dentro do debate geopolítico chinês, tem diálogo com diversos acadêmicos chineses e é uma pessoa que inclusive se preocupa em participar em alguma maneira do debate público ali via redes sociais da China. Depois a gente vai ver isso. Nessa aula em 2018, que é chamada, vou colocar até meu óculos aqui que essa luz já está incomodando, uma aula chamada China nas Relações Internacionais, Geopolítica, Globalização e Hegemonia. Ele vai desenvolver uma reflexão interessante que é muito mais uma constatação, e a gente vai ver aqui o que é. Na geopolítica clássica, a geopolítica de Mackinder e de Spiegelman, ali outro seguidor de Mackinder, a China cumpre um papel de área costeira da Eurásia, área costeira do Heartland, do coração do mundo, aquela parte do planeta ali que seria estratégica, aquela parte entre a Europa Oriental e a Rússia, que quem controlasse, controlaria o mundo. Dentro desse cenário, a China é só parte do contorno dessa região. Spiegelman vai desenvolver a importância dessa área costeira para o controle da própria Eurásia. E Spiegelman, inclusive, atualiza uma máxima de Mackinder e vai dizer que quem controla o Rimland, quem controla a área costeira da Eurásia, controla a Eurásia. Quem controla a Eurásia, controla o Heartland e controla, por consequência, o mundo. Mas Dugin vai dizer que no século XX, principalmente a partir da onda de descolonização afroasiática, depois da Segunda Guerra Mundial, não dá para tratar mais a China como uma área costeira do Heartland, uma parte marginal ali. Ele vai dizer que mesmo essa parte marginal, no caso da China, tem seu próprio Heartland, é também ela centro do mundo. Olha essa constatação aqui. Dugin em 97 vai falar aquilo sobre a China. Em 97 já havia rolado a onda de descolonização afroasiática. Porque é que agora, em 2018, ele vai dizer que, com a descolonização afroasiática, a China não pode ser mais algo marginal. Ela pode e tem que ser considerada também como um mundo à parte do centro do mundo. Então tem algo mais do que essa mudança conjuntural. Esse algo mais é o crescimento, o desenvolvimento da China e o papel e a importância das relações com a China para a Rússia, que faz ele dar esse giro de 180 graus e agora trata a China como uma grande aliada no seu projeto de mundo multipolar. E vamos olhar essa citação aqui dessa aula na Universidade de Fudan, em Xangai. O link para ela vai estar aqui no comentário fixado, onde ele fala o seguinte, está aparecendo na tela aí para vocês. Agora que a China não é um objeto, como o Rimland era há 60 ou 70 anos, e a China é um gigante, uma potência em ascensão, ela não será mais controlada por potências externas. Está totalmente fora de questão e impossível, na situação atual, que a Rússia possa fingir controlar a China. E não há desejo, vontade, recursos, possibilidade, capacidade ou habilidade para fazê-lo. Mudança considerável, hein? Para quem alguns anos atrás estava defendendo o desmembramento do Estado chinês e o controle russo por parte do seu território. Agora ele está dizendo que não dá mais para se iludir. A Rússia é incapaz de controlar a China e não tem nem vontade de fazê-lo. Isso pode ser verdade se a gente pensar no projeto do Estado russo atual, capitaneado por Putin, em relação à China. Mas será que é verdade em relação a ele, que poucos anos atrás estava defendendo o desmembramento da China? Vamos ver uma outra coisa que ele abordou no livro dele, é que ele fala completamente diferente. Vamos lembrar que aqui ele está dando uma aula numa universidade chinesa, então não dá para falar aquelas merdas que ele estava falando antes, né?
Devemos nos expandir apenas dentro do limite em que podemos assimilar, governar, administrar, bem como desenvolver nossas relações com as pessoas que se juntam a nós. Devemos sempre dar-lhes algo, não humilhá-las. Acho que isso é importante para lidar com o Xinjiang e o Tibete agora. Vocês devem tê-los sob seu controle, mas devem entendê-los como o outro e incluí-los de alguma forma. Isso exige sempre atualização e ajuste. Agora, Xinjiang e o Tibete são chineses, não são mais algo que a Rússia deveria alimentar um separatismo e a criação de entidades políticas autônomas, como ele defendia alguns anos atrás. E para encerrar a parte dessa aula aqui, que a gente está analisando, vamos ver uma última citação. Na versão antiga da geopolítica, a China poderia ser controlada pela Rússia, o Heartland. Isso é absolutamente impossível hoje. Não era tão impossível nos tempos czaristas ou inclusive nos tempos soviéticos, quando Stalin tentou ajudar Mao e a Rússia a influenciar a China. Mas hoje não há maneira, vontade, desejo, possibilidade ou recursos para fazê-lo. Não podemos controlar a China. A China é tão grande e desenvolvida que isso está fora de questão. Nossa fraqueza, a fraqueza russa, é, portanto, uma coisa muito boa para a multipolaridade. Se você logicamente, racionalmente não teme mais a Rússia, vocês são livres para nos aceitar não como uma ameaça, mas como um aliado, não tão assimétrico como antes. Olha só como, falando para os chineses, Dugin muda bastante o seu discurso. Em 97 o discurso era aquele: ataque e desmembramento da China. Em 2012 o discurso era outro: a China pode ser nossa aliada, há espaço para a China e para o Japão no Pacífico, e por aí vai. Em 2018, falando com os chineses, em outros tempos, tinha gente na Rússia que queria controlar a China. Tinha gente na Rússia que achava que a China era um inimigo. Hoje em dia não tem nem vontade disso, e se tivesse vontade a gente nem ia conseguir, porque a Rússia é mais fraca que a China. Olha como as coisas foram mudando ao longo do tempo. Vamos ver agora uma entrevista que ele dá em 2020 para uma revista turca. O link está aqui no comentário fixado. A pergunta que é feita para ele é a seguinte, olha. Muitas das suas publicações apontam para a necessidade de a Rússia cooperar com a China, Turquia e Irã contra a globalização atlantista. No entanto, também há aqueles de diversos círculos que argumentam contra a sua visão, falando que, historicamente, Rússia, Turquia, Irã e China são rivais geopolíticos. Todos possuem interesses nacionais e objetivos geoestratégicos contraditórios. Como podemos acomodar os interesses desses países e conciliar seus objetivos divergentes? Parece que era ele que dizia isso, né? A resposta dele é longa e a gente vai destacar alguns trechos. O primeiro diz o seguinte, quando há uma ordem mundial liberal unipolar, não há verdadeira soberania para os Estados-nação. Os Estados-nação não podem estabelecer, garantir e manter soberania real de forma independente. Precisamos nos opor a essa pressão global juntos. Talvez a Turquia, a Rússia, Irã e China sejam rivais geopolíticos, mas isso é de importância secundária. Precisamos deixar essa rivalidade de lado. Há um conflito mais urgente. Talvez a gente seja inimigo, mas vamos deixar isso para segundo plano, é o que ele está falando. Só após criar e garantir uma ordem mundial multipolar poderíamos falar sobre rivalidade geopolítica entre esses países e grandes civilizações, não antes. Então a gente vê que o discurso dos últimos anos é bem diferente. A postura agora é colaborativa e quase subalterna. O que ele percebeu é que não dá mais para tratar a China como um rival incômodo no sistema internacional, porque a China cada vez mais está se tornando, em alguma medida, o sistema internacional, o centro do sistema internacional, ou pelo menos é isso que está sendo construído a longo prazo. O Ocidente cada vez mais está também dependente de suas relações com a China, já percebe isso e já trata a China como a grande inimiga. Pessoal, o que está acontecendo aqui, basicamente, se a gente pensar de um ponto de vista macro,
O eurasianismo, essa teoria eurasiática, sempre foi uma teoria, em alguma medida, russocêntrica. A Rússia, em alguma medida, sempre foi, de fato, o centro da Eurásia, ou o centro dessa visão geopolítica da Eurásia até aqui. Mas o que Dugin pode estar percebendo e o que eu e outras pessoas também percebem e advogam é: o que está acontecendo pode ser descrito como uma espécie de deslocamento do centro de gravidade de dentro da Eurásia. Centro de gravidade que estava na Rússia e cada vez mais está se deslocando para a Ásia, para a China. Inclusive porque, por muito tempo, a política para com a Eurásia também foi muito importante dentro do Estado chinês desde a época do Império Chinês. Então, percebendo isso e percebendo o crescimento acelerado, a transformação da China num gigante geopolítico que cada vez mais se torna preponderante dentro da própria Eurásia, Dugin observa que não dá mais para falar o que ele falava. Essa antiga rivalidade dele, aquela lá dos fundamentos da geopolítica, fica agora para o futuro. Depois de atingido um mundo multipolar, em que o atlantismo, o ocidente, não dê mais as cartas, aí a gente vê o que a gente faz com nossa rivalidade. Ele está dizendo isso por uma constatação muito simples. Apesar também do fortalecimento russo dos últimos anos, perto da China, a Rússia cumpre um papel também subordinado em alguma medida. Isso incomoda alguns setores dentro da política russa e não duvido que incomoda o próprio Dugin também. Para encerrar então esse passeio sobre as análises duginianas sobre a China, a gente vai ver uma entrevista que ele deu em 2024 ao Global Times, um jornal chinês. Link da entrevista, como sempre, aqui no comentário fixado. O jornalista chinês faz a seguinte pergunta: então, na década de 1990, você pensou que a China seria mudada pela globalização e talvez até se juntaria ao Ocidente para se tornar uma ameaça à Rússia. Mas depois disso você mudou de opinião porque a China também mudou. E a mudança da China te surpreendeu, porque você não esperava isso, então se tornou amigável com a China e apoia a amizade China-Russa novamente. Isso está correto? Me parece que foi um tom irônico, ou pelo menos a construção da pergunta me parece um pouco: tu falava um negocinho sobre a China lá na década de 90, né? Mas aí a China cresceu tanto que isso te pegou de surpresa e agora você reivindica uma grande aliança, uma grande amizade entre a Rússia e a China, é isso mesmo? Vamos ver o que é que ele responde. Absolutamente, com certeza. É fato que a mudança foi há cerca de 25 anos, então não foi uma mudança nova. Minhas opiniões mudaram porque a China mudou. O mundo mudou, a Rússia mudou e a geopolítica mudou. Então não é correto usar minhas opiniões que são tiradas de contexto para me atacar. Finalmente mudei de opinião depois de visitar a China nos anos 2000. Eu me encontrei com muitos intelectuais chineses e tivemos discussões sérias e muito frutíferas. Atualmente tenho uma opinião totalmente diferente. Não apenas teoricamente, mas estou fortemente envolvido no trabalho para elevar a vida da sociedade acadêmica da China. Autoestima da porra isso aqui. Quanto mais eu sei sobre a China, mais eu a admiro. O fato disso ser uma entrevista para um jornal chinês, para mim é uma cereja do bolo. Me parece, fica um certo tom na minha avaliação, de Dugin fingindo que mudou e os chineses fingindo que acreditam. Pessoal, a geopolítica de Dugin, como várias outras, faz do seu país o umbigo do mundo. Isso é compreensível, esperado e bem comum dentro das análises geopolíticas. A sua construção teórica gira em torno do Heartland, do papel do Heartland da Rússia contra o mundo. Sua missão civilizatória e geoestratégica. Tem algumas passagens do livro, inclusive, que são de um esoterismo bizarro, assim, uma visão espiritual, um papel espiritual da Rússia no mundo, um papel civilizacional espiritual. Inclusive, os discípulos de Dugin aqui no Brasil com certeza se ressentem muito de terem nascido no Brasil e não na Rússia, porque, seguindo suas teorias ali, aquele país irradia a civilização para o resto do mundo. Ainda que tenha reestruturado aqui no século XXI a sua teoria para uma teoria do mundo multipolar, ela ainda é uma teoria da multipolaridade que é russa em essência. É uma teoria de um mundo reorganizado, onde, nesse caso, a Rússia
teria o papel central a partir de diversas esferas de influência e de relações com diversos países do globo. Só que não é muito bem essa multipolaridade que o mundo parece que está caminhando hoje. É um fato, é um dado concreto que cada vez mais os Estados Unidos e o Ocidente não dão mais a última palavra no cenário internacional. O fortalecimento da Rússia e da China foi muito importante nesse aspecto, mas essa multipolaridade que parece estar se formando, inclusive o conceito de multipolaridade não é uma invenção de Dugin, ele já existia. Em algum momento a gente vai ter um vídeo só sobre isso. Parece então que a multipolaridade real que foi construída aos últimos anos, ou que está sendo construída nos últimos anos, muito também graças à aliança entre Rússia e China, não é a multipolaridade de Dugin. Por isso ele precisou reformular isso agora com outros nomes, dando um novo papel à China para tentar se inserir nessa nova realidade constituída, nessa nova realidade da aliança russo-chinesa. A gente pode retomar outros geopolíticos muito conhecidos, como Brzezinski, inclusive, que chamava a atenção para a vulnerabilidade da Rússia na sua parte centro-asiática, na sua fronteira centro-asiática, que seria ali o ventre mole, a barriga mole do Império Russo, por onde seria possível penetrar e atingir o coração do Heartland, da Rússia, e não à toa a teoria de Dugin chama muita atenção para o receio dele da influência chinesa sobre a Ásia Central, que é justamente essa parte que seria o ventre mole da Rússia. Só que aí, partindo desse dado, o fato que aquilo ali de fato é uma região vulnerável para a Rússia, Dugin escolhe a China como grande inimigo. Dugin e o Ocidente compartilham dessa visão errada sobre a China, eu já falei no começo do vídeo. Enquanto o Ocidente olhava para a China e pensava, não, vocês não são mais a nossa ameaça, o capitalismo está sendo restaurado, isso é uma economia liberal de mercado, agora nosso grande inimigo é a Rússia. Dugin olhava para a China e dizia, vocês estão restaurando o capitalismo, agora é uma economia liberal de mercado, o capitalismo de vocês é muito mais agressivo do que a restauração capitalista na Rússia, e por isso vocês vão ser uma ponta de lança do atlantismo contra a Rússia. Nenhum dos dois olhou para a China como que a China se tornou hoje. O Ocidente achava que o grande inimigo era a Rússia e não a China, e hoje percebe que o crescimento chinês é uma ameaça contra si, e Dugin achava que a China seria a grande ameaça, quando a aliança entre Rússia e China é cada vez maior e se tornou uma parceria estratégica. Então, mais uma vez, e pela última vez, Dugin não é guru de Putin. O tema da China é a grande chave para a gente perceber isso. E a China hoje assume o controle e a iniciativa de uma série de novas rotas comerciais, novas relações diplomáticas, criação de corredores energéticos, desenvolvimento de sistemas tecnológicos que tem permitido irradiar sua influência cada vez mais pelo mundo e também bastante para aquela região da Ásia Central. O que acontece é que a China hoje está reestruturando o espaço eurasiático e cada vez mais o centro da Eurásia tende a ser Pequim e não Moscou, como era até hoje. Então, no fim das contas, é uma espécie de crepúsculo daquela antiga Eurásia russocêntrica focada no papel da Rússia na região. A importância da Rússia para a Eurásia se mantém, porque ela decorre também, em muito, por causa da própria localização geográfica. Mas essa não é a única coisa que define a preponderância de uma potência sobre outra. Vamos lembrar, inclusive, que para Mackinder, a importância da Eurásia e a ameaça de uma aliança alemã com a Rússia se dava porque a Alemanha era a grande potência industrial da Europa, para além da Inglaterra ali fora do continente. Então a aliança entre a grande potência industrial europeia com aquele espaço imenso e lotado de recursos naturais que era a Rússia, criaria uma potência terrestre capaz de ameaçar o domínio inglês pelos mares. Pessoal, quem é a grande potência industrial do século XXI? Se não a China. Então é isso, pessoal. Ficamos aqui por hoje. Esse vídeo está gigantesco, mas é de propósito. Esse é um tema impossível de tratar em poucos minutos. É um tema que eu vou desenvolver ainda mais no texto que eu falei que vai sair, destrinchando teoricamente, inclusive essa mudança posicional do centro de gravidade da Eurásia para cada vez mais a Ásia. Eu espero que vocês tenham gostado. Então comentem aqui o que é que vocês acharam. Deem indicações de temas, podem comentar dúvidas.
Curtam esse vídeo, não esqueçam de curtir, de compartilhar, de se inscrever e, se puder, contribuir financeiramente com o meu trabalho. Se você chegou a esse vídeo e conheceu o canal por esse vídeo, eu recomendo então que você parta para esse vídeo que está aparecendo aqui na tela, em que eu discuto o que é e para que serve a geopolítica. Até mais, pessoal.